Se tem uma moto que merece respeito nessa lista, é a Falcon 400, mas não é pouco respeito. Não, é aquele tipo de respeito que você dá antes mesmo de acelerar, porque quem conhece essa moto sabe que ela não brinca. Ah! Falcon chegou em uma época onde o Brasil ainda estava começando a se apaixonar pelas motos trail de média cilindrada. E quando ela apareceu, parecia que alguém tinha pensado assim: e se a gente fizer uma moto simples, mas absurdamente forte? E foi exatamente isso que aconteceu. O motor monocilíndrico de quase 400 cilindradas entregava uma coisa que muita moto moderna não entrega: torque. Bruto. Não era sobre velocidade final. Era sobre força imediata. Você girava o acelerador e sentia a moto puxando com vontade, como se quisesse sair do chão. Era uma sensação quase visceral, principalmente na cidade, no sinal. Ela simplesmente dominava, enquanto outras motos precisavam subir giro. A Falcon já tinha ido embora. E isso criava uma fama, uma reputação. Aquela frase clássica: Falcon é bruta. E não era só no asfalto. Não no barro, na terra, em estrada ruim. A Falcon parecia estar no ambiente natural dela. Buraco, passava. Subida, subia. Areia! Ia embora. Era uma moto feita para aguentar pancada, mas claro, nem tudo era perfeito. Ela vibrava bastante, principalmente em velocidades mais altas. O consumo também não ajudava muito. E o conforto em longas viagens não era dos melhores comparado com motos mais modernas. Mas mesmo assim, nada disso apagava o principal: a sensação de poder. E talvez seja por isso que, até hoje, quando alguém vê uma Falcon passando, ainda existe aquele respeito silencioso. Mas então, por que ela sumiu? Por que uma moto tão forte, tão marcante, acabou ficando para trás? A resposta é simples: o mercado mudou. As pessoas começaram a buscar economia, tecnologia, conforto, e a Falcon era raiz demais para essa nova fase. Mas para quem viveu, ela nunca foi só uma moto. Foi uma experiência XR300 2015, a subestimada que surpreende. Agora deixa eu te falar de uma moto que muita gente julgou errado, a XR 300, principalmente a versão de 2015. Essa aqui é aquele típico caso de moto que ficou marcada por problemas, mas que muita gente esquece o quanto ela era boa, de verdade. Quando você olhava para a XR1, você via uma moto alta. Bonita, com presença, ela passava uma sensação de robustez, de confiança, mas o que muita gente não esperava era o comportamento dela andando. O motor 300 entregava uma performance muito mais esperta do que parecia. A arrancada era forte, a resposta era rápida. E no dia a dia, ela era extremamente ágil. Na cidade, você passava por cima de buraco, lombada, rua ruim, sem nem sentir na estrada. Ela mantinha uma velocidade confortável com estabilidade. E no off-road leve, ela dava conta com tranquilidade. Era aquela moto versátil que servia para tudo. Mas aí vieram os problemas de cabeçote. E isso mudou tudo, mesmo quem nunca teve problema. Passou a ter medo, a fama se espalhou, e no mundo das motos, reputação é tudo. Isso fez muita gente desistir dela. E aos poucos, ela foi sendo deixada de lado. Mas aqui vai a verdade que pouca gente fala. Uma XR300 bem cuidada é uma baita moto até hoje. Ela é forte, confortável, resistente e entrega muito mais do que parece. Só que acabou carregando um peso que talvez nem merecesse. Tanto e por isso entrou para a lista das esquecidas. A CB300R é aquele tipo de moto que você olha e pensa: bonitinha, mas nunca imagina o que ela realmente entrega. E aí você acelera e tudo muda. Essa moto tinha um comportamento surpreendente. O motor de 300 cilindradas entregava uma força muito interessante para a proposta, principalmente em retomadas. Era aquela moto que no trânsito fazia diferença. Leve, ágil, fácil de pilotar, mas quando você queria brincar, ela respondia. E respondia bem. Na estrada, ela conseguia desenvolver uma velocidade respeitável. E o mais importante, era divertida, muito divertida. Mas aí veio o mesmo problema da XRI Cabeçote. E pronto, a confiança do público foi pro chão. E não importa o quanto uma moto seja boa. Se as pessoas não confiam nela, acabou. E foi exatamente isso que aconteceu. A CB300R foi, aos poucos, sendo esquecida, substituída, deixada de lado. Mas quem teve uma boa unidade sabe o quanto ela entregava. E até hoje ela ainda surpreende muita gente. Agora a gente entra em outro nível. A Twister não foi só uma moto boa. Ela foi um fenômeno. Se você viveu os anos 2000, você vê essa moto em todo lugar. E não era por acaso, ela era confiável. Muito confiável. Era forte o suficiente para empolgar, mas equilibrada. O bastante para ser usada todo dia. Era a definição perfeita de versatilidade motor girador. Suave. Uma pilotagem deliciosa. Era aquela moto que você pegava e não queria descer. E o mais impressionante,
Ela aguentava tudo, rodava anos, sem dar dor de cabeça, e isso criou uma legião de fãs, mas mesmo assim ela saiu de linha e, com o tempo, foi sumindo das ruas. Hoje, encontrar uma bem conservada é quase encontrar uma relíquia, mas no coração de quem teve. Ela nunca foi esquecida, porque a Twister não era só uma moto, era uma companheira. Teneré 250, a guerreira das estradas, e para fechar, uma moto que não era sobre velocidade, era sobre resistência. A Teneré 250 era aquele tipo de moto que te convidava para aventura. Não importava o destino. Ela estava pronta a bisoar de rally postura confortável. E uma proposta clara: ir longe, muito longe. O motor não era explosivo, mas era confiável, consistente. Você podia rodar quilômetros e quilômetros e ela continuava ali, firme. Era a moto ideal para quem gostava de viajar, explorar, descobrir, mas talvez por não ser focada em desempenho agressivo, ela acabou ficando de lado. O mercado começou a valorizar mais potência, tecnologia e ela foi sendo esquecida. Mas quem entende, sabe, a Teneré não era para correr, era para chegar onde ninguém chega. E aí, depois de tudo isso, me diz uma coisa: qual dessas motos você teria hoje? Mas não só por ter, por sentir, por viver de novo aquela sensação, porque no fim das contas não é só sobre potência, não é só sobre velocidade, é sobre o que a moto faz você sentir. E essas aqui sentia de verdade. Então comenta aqui embaixo, qual dessas marcou sua vida? Ou qual você ainda sonha em ter? E se você quiser uma parte 2, eu tenho mais uma lista pesada para trazer, porque o que não falta são motos esquecidas que mereciam muito mais reconhecimento. E nunca esquece, moto boa não é a mais nova, é a que te faz sorrir quando você acelera.